O uso da palavra pela liderança do partido, o senador Eduardo Lopes. Obrigado, senhora presidente, senadora Ana Amélia. Eu quero também cumprimentar a todos que acompanham agora essa sessão, pela rádio, pela TV, pela internet. E eu quero aqui, nesse momento, eu quero enfatizar que dentre os maiores desafios hoje enfrentados pelas aglomerações urbanas, o ordenamento territorial inadequado cada vez mais se destaca como uma das principais preocupações a afligir comunidades e também os governantes. Ao longo das últimas décadas, em diversas cidades do meu estado, do Rio de Janeiro, assim como também em outros centros populosos pelo Brasil, tal inadequação vem se alastrando com assustadora gravidade. Isso porque, em muitas regiões, a utilização irregular do solo frequentemente se manifesta como fenômeno crescente e muitas vezes incontrolável. Neste contexto, a ocupação desordenada em áreas de risco, especialmente nas encostas, não só tem levado à degradação social os grupos que ali habitam em condições precárias, como também tem acarretado irreversíveis danos ambientais, resultando, não raro, em desabamentos e outros desastres, inclusive com a irreparável tragédia da perda de vidas humanas. Ante a flagrante constatação do perigo iminente, cabe ao poder público desenvolver políticas voltadas à ocupação legalizada e ecologicamente sustentável dessas áreas, antes que invasões ocorram e que o caos se instale, pois é público e notório o fato de que o processo de ocupação desordenada, uma vez iniciado, dificilmente se detém. No caso da capital do Rio de Janeiro, em meio às inúmeras paisagens do fabuloso cenário exuberante de beleza natural com que fomos, vamos assim dizer, agraciados pela obra divina, algumas áreas ressaltam ainda incólumes, porém, nada livres da ameaça que mais e mais se prenuncia. Cito como exemplo a região do Joá, bairro da Cidade Maravilhosa, que reúne algumas das mais significativas amostras de excepcionais dotes paisagísticos que Deus nos proporciona apreciar. Entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, seu mais extenso e tradicional logradouro é a Estrada do Joá, considerada por muitos a Côte d'Azur carioca, num nível elevado à beira-mar, magiando a imponente Pedra da Gávea. Esta importante artéria descortina fantásticos atrativos que culminam com a deslumbrante vista de um belíssimo litoral, sem horizontes, que orgulha o brasileiro e tira fôlego de qualquer turista. Em sua área de abrangência se localiza a encosta da Joatinga, cujo encanto vem despertando o interesse de artistas e personalidades famosas de todo o mundo, com casas e pequenos terrenos que, de acordo com reportagem jornalística recente, variam entre 4 e 40 milhões de reais. Segundo o IBGE, o Joá, com apenas 818 moradores, é o segundo bairro menos populoso da cidade. Porém, nele se acham propriedades particulares de enorme porte. Entre as conhecidas comunidades da Rocinha, da Tijuquinha e Rio das Pedras, as grandes áreas desocupadas no Joá já têm sofrido várias invasões, por enquanto repelidas às duras penas pela ação dos próprios moradores. Ciente da necessidade de conter a invasão desse bem urbano tão importante, o Legislativo Municipal,
a nossa Câmara Municipal dos Vereadores, tendo em vista também a proximidade de eventos esportivos sediados no Rio de Janeiro, daqui a pouco a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo e em 2016 as Olimpíadas. Então, a nossa Câmara Municipal, tendo em vista esses eventos e também já sabendo do enorme déficit de unidades de hospedagem para atender a demanda dos turistas, aprovou em dezembro de 2010 a Lei Complementar número 108, permitindo a construção de hotéis na Estrada do Joá e enquadrando-os nas excepcionalidades e incentivos destinados a viabilizar a um só tempo acomodações adequadas, como eu já disse, para o Mundial de Futebol e também para os Jogos Olímpicos, na medida em que proporciona também a garantia de ocupação regular e segura da região. Merece registro que aqui nesta casa, repetidas vezes, aprovamos iguais iniciativas do Executivo Federal com o mesmo propósito, a de alterar a legislação no intuito de facilitar ao máximo a realização das obras voltadas aos eventos desportivos mundiais. Quer dizer, a nossa casa, o Senado, como a Câmara, o Congresso Nacional, ela tem aprovado leis que visam facilitar isso, né? São as chamadas excepcionalidades, e a Câmara do Rio, repito aqui, ela aprovou essa mudança. E neste âmbito, eu cito, por exemplo, o regime diferenciado de contratações instituído pela Lei número 12.462 de 2011, que flexibilizou até mesmo a lei das licitações, visando a Copa do Mundo, visando os grandes eventos. Contudo, o desiderato da lei municipal frustrou-se no que concerne aquele bairro, conforme se explicita no detalhamento do expediente dirigido à bancada de senadores do Rio de Janeiro em setembro último, quer dizer, já se passaram mais de 6 meses, subscrita pelas entidades representativas dos moradores e empreendedores hoteleiros do Joá, cuja íntegra anexo ao presente pronunciamento e cuja transcrição nos anais da casa, ora, eu requeiro, senhora presidente. Pois bem, senhoras e senhores, em nossas ações de apoio à Associação dos Moradores e ao movimento dos empreendimentos hoteleiros da Estrada do Joá, estamos convictos de que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, vem andando na contramão tanto da vontade do legislador quanto da observância ao interesse público relevante ao lidar com essa questão. E eu vou explicar o porquê. Digo isso pela experiência de ter acompanhado as agruras dos empreendedores que pretendem construir hotéis no Joá, com base na referida legislação, e esbarram na inflexibilidade e no inerte desinteresse do IPHAN. Quer dizer, a Câmara Municipal aprovou a lei que excepcionaliza a área do Joá. Com isso, foram atraídos empreendedores para o setor hoteleiro e hoje estão esbarrando no IPHAN. E eu reitero aqui as mesmas palavras, eles estão esbarrando na inflexibilidade e no inerte desinteresse do IPHAN. Mesmo diante das licenças ambientais e com todas as aprovações da Prefeitura, o IPHAN insiste em obstaculizar a construção dos hotéis, avocando um ato do Conselho Consultivo do órgão relativo a uma norma de 1966. Em reunião com a dirigente da instituição, Jurema de Souza Machado, em meados de dezembro, com a participação de representantes da Associação de Moradores e dos empreendedores hoteleiros, ficou acertada uma convocação do Conselho no sentido de acelerarmos a liberação, porque o tempo está passando e precisamos iniciar as construções com urgência. Pasmem, prezados colegas, estamos agora no meio praticamente do mês de maio e este senador da República
há quase 5 meses, formalizou em ofício o compromisso assumido pela senhora Jurema e solicitou um encontro entre as instâncias jurídicas do IPHAN, da Associação dos Moradores e dos Hoteleiros, no intuito de operacionalizar a proposta. Desde então, nossos inúmeros expedientes e telefonemas, pelo menos quinzenalmente reiterados, não têm merecido a consideração da ilustre presidenta do IPHAN, mesmo em se tratando de assunto de extremo interesse do município e do Estado do Rio de Janeiro, e por que não dizer do Brasil. É um assunto de interesse não só do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. É notório, todos são sabedores do déficit na questão de hospedagem no Rio de Janeiro. Mas acrescento aqui um detalhe. Além da questão também do IPHAN, eu quero aqui também, dessa tribuna, também registrar aqui, e quero que isso chegue ao prefeito Eduardo Paz, nosso prefeito, e também ao secretário Pedro Paulo, que já há alguns meses eu também solicitei uma audiência com a secretária de Urbanismo do Rio de Janeiro, a senhora Maria Madalena San Martin, e até hoje eu não obtive nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Primeiro, ela estava de férias, natural, tranquilamente. Foi pedido a agenda através do vereador, nosso vereador lá na cidade, e até hoje eu não obtive nenhuma resposta da nossa secretária, para que possamos conversar entre a Secretaria de Urbanismo, o Conselho Jurídico do IPHAN e também os representantes tanto dos moradores, da Associação de Moradores, como também dos empreendedores hoteleiros. Então, eu gostaria que fosse chamada aqui a atenção, porque se eu solicito essa audiência com essa secretária de Urbanismo, então uma resposta tem que ser dada. Isso já faz alguns meses, então eu registro aqui a minha reclamação e gostaria que ela tratasse desse assunto como eu creio que seja de interesse também do prefeito da cidade. Porque se não fosse interesse do prefeito, essa lei não teria sido aprovada na nossa Câmara Municipal. Então, isso é de extremo interesse do município. E, consistentemente, isso deve servir para aparelharmos bem as cidades sedes dos eventos esportivos que se avizinham. Formulo, então, dessa tribuna, veementemente apelo às ministras Ideli Salvati, das Relações Institucionais, e também a Marta Suplicy, da Cultura, pasta a qual é subordinada o IPHAN, assim como aos ministros das cidades, Aguinaldo Ribeiro, e dos esportes, Aldo Rebelo, ao tempo que chamo também a atenção do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes, e também do seu secretariado, para associar-me ao justo pleito, que não é tão somente dos moradores e empreendedores do Joá, mas de todos aqueles que, como nós, queremos um Rio de Janeiro melhor. Dito isso, apelo ao plenário para que aprovemos, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno do Senado Federal, um voto para que tenhamos uma resposta com respeito a esse assunto, tanto do IPHAN e depois tratando diretamente com o nosso prefeito em relação à secretária de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro. E quero aqui reforçar, então, que essa atitude, ou esse pronunciamento, ele visa a questão não só da cidade do Rio de Janeiro, não só do estado do Rio de Janeiro, mas, repito, de todo o Brasil. Porque nós assumimos um compromisso de sediar eventos de tão grandiosidade como é uma Copa do Mundo, como é uma Olimpíada, e nós temos que promover. Eu vejo tantas coisas acontecendo para que isso realmente venha se efetivar. Nós vemos obras em aeroportos, nós vemos lá no Rio de Janeiro mesmo, as nossas Transcarioca, Transoeste, Transolímpica, a Transbrasil. Nós vemos ali que obras estão sendo feitas para que
haja mobilidade, para que o Rio de Janeiro possa receber bem os seus turistas. E essa questão também, ela é importante, ela é vital para os eventos que estarão aí, né, e que já estão se aproximando. Então, eu faço aqui dessa tribuna, registro aqui esses pontos para que haja realmente uma resposta. Então, senhora presidente, é o que eu tinha a dizer e agradeço. Cumprimento o senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro.